antes de Hebreus, um livro bem pequenininho. Nos diz assim a palavra de Deus, versículo 4, só tem um capítulo, não é? Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, e se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Amém? Glória a Deus por esta palavra abençoada. Baixe sua fronte, vamos orar nessa noite. Paizinho querido, entregamos nas tuas mãos a tua palavra nessa noite. Pai, vem falar conosco através da tua santa palavra nessa noite. Vem nos abençoar na ceia do Senhor. Vem nos abençoar neste momento importante que estamos aqui refletindo na tua santa palavra. Fala conosco, abençoa-nos mais uma vez neste lugar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando conosco mais uma vez, como até aqui tem sido desde o início. Continua conosco e abençoa a tua igreja, a cada um de nós. Eu tão somente te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por esse momento abençoado. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos
sobre esse tema, atitudes nesta última hora da igreja. Você tem visto o que está acontecendo? Você tem visto a realidade que o mundo está enfrentando? E nós sabemos que a volta de Jesus, ela se aproxima. A volta de Jesus, ela está muito perto. E como nós devemos nos portar nesta última hora? Deus me levou a esse texto para compartilhar com você algumas realidades importantes para o nosso viver. Eu estava ouvindo uma história real, numa escola, e vi essa história que me chamou muita atenção, porque uma criança estava ali na escola e ela bebeu água sanitária. Aquilo provocou nos pais uma tristeza muito grande. E os pais imediatamente ficam sabendo da história e vão com muita pressa ao hospital. Mas graças a Deus, não aconteceu nada com essa criança. Mas essa criança, ela toma água sanitária numa embalagem de Gatorade. Agora, irmãos, por que essa criança tomou essa água sanitária de Gatorade na escola? Sabe por quê? Porque na casa dela, a mãe, ela tem uma garrafinha de Gatorade, que põe água e deixa na geladeira, e todas as vezes que ele sente desejo, ele vai lá e toma aquela aguinha que a mãe preparou. Eu comecei a pensar a respeito disso, a semelhança desse exemplo. E nós meditarmos a respeito de que tipo de conteúdo nós estamos recebendo nessa última hora da igreja. Nós podemos muitas vezes olhar para as igrejas, olhar para as pessoas e ver que a embalagem, o frasco, ele é confiável. Mas o conteúdo, o que representa o conteúdo que nós estamos recebendo nesses dias? Eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim: pastor, eu tenho me decepcionado com fulano, eu tenho me decepcionado com a igreja X, com a igreja Y, com o irmão X, com o irmão Y. Eu não sei mais em quem confiar, eu não sei mais em quem depositar a esperança nesta última hora da igreja. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos diante de realidades que a aparência, ela parece ser o verdadeiro, mas o seu interior, verdadeiramente, ele não representa aquilo que mostra o exterior. Eu me lembrei daqueles dias em que Samuel foi chamado pelo Senhor para ir levantar um rei na casa de Jessé. E diz ali a palavra de Deus que quando Samuel ele chega lá e começa a entrar os irmãos, entra Eliabe, e ele vê aquele homem
bonito, alto. E ele diz assim, profeta Samuel, diz assim, certamente esse é o ungido que o Senhor escolheu. E Deus fala para Samuel, Samuel, ele é alto, ele tem aparência, mas eu o rejeitei. O que me estranha não é a escolha que Deus faz. Deus escolheu Davi. O que me estranha é Samuel não enxergar o conteúdo, um profeta de Deus naquele tempo. Um homem de Deus não saber discernir o que verdadeiramente estava ali presente. Você pode olhar para outros exemplos da palavra de Deus e ver talvez o exemplo de Gideão, que no seu tempo também houve um levante dos midianitas contra o povo de Gideão. E a palavra de Deus nos diz que Gideão se escondeu no meio daquela perseguição. E para quem olha para Gideão, vai dizer, esse camarada é um homem medroso. Esse homem, esse Gideão, é uma pessoa lenta, moleira, fracassado, porque se escondeu, não quis guerrear com os inimigos. Mas a gente acaba se surpreendendo com aquilo que Deus fala a respeito de Gideão. A gente se surpreende com o relato de Deus, que a palavra de Deus nos diz a respeito desse homem. Porque quando o Senhor olha para esse homem chamado de Gideão, o que Deus fala? Homem valente. Que coisa, né, irmãos? Muitas vezes a gente olha do lado de fora e começa a ter o seu relato, a sua decisão a respeito das pessoas. Muitas vezes a gente vê o exterior, a gente já começa a dizer a respeito desse ou daquela igreja. Mas o interessante é que quando a gente vê esses relatos da palavra de Deus, a gente começa a dizer, meu Deus, qual é o verdadeiro? Qual é o falso? Quem é crente, quem não é? Quem é servo, quem não é? Como é que eu vou viver no meio de tudo isso? Como é que eu posso distinguir o verdadeiro do falso? Porque nem o profeta, que era homem de Deus, soube discernir a vontade de Deus, naquele momento que Deus manda ele à casa daquele homem chamado Jessé. Eu olhei para esse texto de Filemão, olhei para essa epístola e Deus falou ao meu coração mais uma vez. Porque Filemão era um homem que tinha uma igreja na sua casa. Talvez participasse da igreja de Colossos, dizem os comentaristas. Mas Filemão tinha escravos. E um dia um escravo dele sai da sua casa e foge. E vai se encontrar exatamente com o apóstolo Paulo, na prisão. O apóstolo Paulo, nesse momento, estava preso. Interessante como Deus trabalha. Agora, irmãos, essa carta é uma carta de relacionamento, é uma carta na qual traz para nós a respeito de como nós devemos nos portar, como nós devemos viver nesse tempo. E a primeira realidade que eu vi aqui, que o apóstolo Paulo,
ele quando escreve a Filemão, ele diz algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeira delas, quando o apóstolo Paulo começou a elogiar, a falar bem desse homem, porque ele tinha um conhecimento a respeito dessa vida, ele amava Filemão, ele participava, ele sabia das notícias que se tinha, que existia na casa, no trabalho de Filemão. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que quando o apóstolo Paulo trabalha, Onésimo, que era o escravo de Filemão, que tinha sido fugido, o apóstolo Paulo trabalha com ele, leva ele a conhecer a Jesus, leva ele, e essa pessoa, ela é transformada pela palavra do Senhor, pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onésimo tem uma mudança, começa a servir junto com Paulo naquele lugar, e ali ele se torna um servo do Senhor. Mas Paulo, ele escreve essa carta, dizendo a Filemão: olha, eu vou devolver ele para você, eu vou enviar de volta a vida de Onésimo. Agora, é exatamente aqui que eu quero falar com os irmãos, porque quando Paulo, ele solicita a Filemão, olha o que a palavra de Deus nos diz, verso número 9, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O apóstolo Paulo, ele tinha autoridade de um homem levantado pelo Senhor. Ele tinha uma palavra no seu coração, um homem usado por Deus. Mas quando ele escreve a carta ao seu amigo Filemão, ele não solicita diante dele com a autoridade que ele existia na sua vida, mas ele começa não pedindo pelas coisas que o Senhor tinha feito nele, não pela vida que ele vivia, mas ele começa pedindo em nome do amor, em nome do amor. Nesta última hora da igreja, eu creio, irmãos, que muitas coisas nós não vamos saber discernir a realidade daquilo que é ou daquilo que não é. Mas Paulo nos ensina uma realidade que nós não podemos desprezar para este último tempo. Nós precisamos viver com esta mensagem do amor na nossa vida. Vivermos e fazermos com amor todas as coisas. Tudo que vier diante de mim, tudo que vier nas minhas mãos, faça com amor, faça conforme as tuas forças, como diz a palavra de Deus. Ele poderia ter sido um homem diferente. O apóstolo Paulo, ele poderia ter suplicado pelas razões que ele tinha diante dele. Mas ele entende que o evangelho, ele não é pela força, mas é pelo Espírito de Deus na nossa vida. É pelo amor. É pelo amor. As igrejas estão perdendo esta essência que Deus colocou no nosso meio.
As igrejas estão deixando passar esse momento em que, através do amor, nós vamos demonstrar o que verdadeiramente Cristo tem feito através das nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, nós temos momentos em que ficamos tristes com alguma realidade, ficamos tristes com algumas coisas que acontecem no meu trabalho, na minha casa, com os meus parentes. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. Viver com amor. Pastor, eu não sei se é verdadeiro ou se é falso, mas eu vou amar. Eu vou fazer aquilo que Deus colocou diante de mim. Eu vou colocar diante de Deus a minha vida, para que através dela eu possa demonstrar aquilo que o Senhor fez diante de mim. É justamente isso que Paulo está querendo nos ensinar. Ele vivia um momento triste, ele estava preso, ele estava ali desprezado, estava velho, já no fim da sua vida. Mas ele não deixa de amar, ele não deixa de olhar para as pessoas como deveria olhar por elas. Jesus, quando estava realizando a sua santa ceia, e reuniu ali todos os apóstolos, todas as pessoas que estavam com ele ali, a palavra de Deus nos diz que Jesus amou-os até o fim. E naquela santa ceia, estavam ali presentes pessoas que o iriam trair, que o iria o negar, que o iria não crer diante dele. Mas Jesus amou até o fim. Sabe, irmãos, nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Você já parou para pensar que Jesus colocou você estrategicamente num bairro para que você pudesse falar do amor de Jesus ali naquele lugar? Você já parou para pensar que Jesus te colocou às vezes num trabalho na qual Ele quer com que você abra a sua boca e fala do amor de Cristo para aquelas vidas? Nesta última hora da igreja, Deus tem comissionado um povo, Deus tem chamado, nesta última hora da igreja, um povo que não começa a olhar propriamente para a sua própria vida, mas começa a olhar para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão longe do Evangelho, para aqueles que estão perdidos, precisando de uma palavra de encorajamento, precisando de uma palavra de ânimo, precisando de uma palavra de bênção. Deus muitas vezes nos coloca nesses lugares. Falamos para o Senhor: Senhor, me usa. Deus, faz de mim um vaso. E Deus te coloca num lugar. E naquele lugar que Deus te colocou, você não pode fechar a sua boca. Você tem que falar do amor de Cristo, falar do testemunho que Jesus fez na sua vida, falar das coisas que o Senhor está fazendo através de você. O que me chama a atenção na vida de Paulo é que Paulo não se fechou, irmãos. Paulo estava preso, mas a prisão não estava dentro de Paulo. Paulo começa dizendo esta carta, dizendo: eu sou prisioneiro, mas de Cristo Jesus. Muitas vezes nós olhamos para nós e começamos a nos questionar: por que disso, Pai? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que viver essa realidade?
Muitas vezes Deus espera de mim e de você, como Ezequiel, que Deus leva para o vale dos ossos secos, para aquele lugar que está com ossos sequíssimos. Deus nos leva para esse lugar porque Ele quer com que você veja as necessidades que estão ao nosso redor. Deus quer com que a gente enxergue o que Deus pode transformar através das nossas vidas. Você é um agente do Senhor nesta terra. Você tem uma palavra que pode mudar a estrutura, pode mudar as famílias, através da bênção de Jesus Cristo nas nossas vidas, irmãos. Filemão, eu não vou te pedir em nome da autoridade. Eu não vou te pedir pelo meu currículo. Eu não vou te pedir por aquilo que Deus colocou para mim. Mas eu vou te pedir, Filemão, em nome do amor. Em nome do amor. Eu olho para essa palavra e começo a ver que Deus usou o apóstolo Paulo naquele lugar de aprisionamento, naquele lugar sozinho. Às vezes a gente é aprisionado por algumas situações, irmãos, não é verdade? Às vezes a gente está aprisionado por algumas dívidas, uma situação financeira. Às vezes a gente é aprisionado por um momento que a gente está vivendo sentimentalmente ou materialmente. E essas prisões, elas causam na gente olhar para quê? Para aquilo que aconteceu. Começamos a ficar presos, não temos força, não temos atividade, ficamos ali remoendo aquele passado, tentando achar alguma coisa, alguma resposta, algum culpado da minha vida está assim. Às vezes nós somos assim. Mas o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa. Na prisão, dentro de um lugar frio, ele consegue gerar uma vida para Jesus. Ele consegue gerar Onésimo. O apóstolo Paulo poderia ter ficado ali, estou no meu fim da minha vida mesmo, não tenho mais, Jesus está voltando, ele vai já, eu vou morrer. Mas não. Ele consegue, através daquele lugar, transformar um coração que estava perdido. Ele gera uma vida para Jesus. E uma das coisas mais lindas que nós precisamos ter nesse tempo, nesta última hora da igreja, é começarmos a ver os sinais de Deus na vida de cada irmão. Paulo pôde sentir estes sinais, porque ele viu aquele homem ali, que estava ali perdido, falou do Evangelho e viu a transformação, viu a mudança, viu que Deus tinha uma nova oportunidade para trazer para a vida daquele escravo. O nosso Deus é assim.
Deus tem novas oportunidades para mim e para você, para sermos usados nesse tempo. Ele conseguiu enxergar o valor daquele homem que estava ali perdido. Sabe o que ele diz? Verso de número 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. A convivência, a intimidade, ela começa a enxergar uma realidade diferente. A convivência de Paulo com Onésimo fez ele ver a mudança na vida daquele homem. Fez ver que nasceu uma vida que antes não era ninguém, mas a partir de agora vai ser um grande homem usado naquela igreja de Filemão, naquele lugar. Deus trabalhou, como eu e você. Quando nós estávamos afastados de Cristo Jesus, nós não éramos ninguém, éramos apenas criaturas de Deus, mas o Senhor nos alcançou. Houve um Paulo que falou do Evangelho para você. Houve alguém que disse alguma coisa que mudou a tua vida e o teu coração. E você hoje não está aqui como um perdido. Você hoje está aqui como um salvo, um remido no sangue de Jesus Cristo. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Deus te separou. O Senhor revelou a sua vontade. Deus te fez alguém de bênção para esse tempo. Agora, irmãos, imagina você, Paulo enxergando ao seu lado um homem abençoado, Paulo tendo aquela vida tão especial diante dele, Onésimo. E agora Paulo está preparando a volta desse homem convertido. Sabe uma coisa que Deus me fez ver? Deus me fez ver que muitas vezes a gente perde algumas coisas num determinado tempo da vida para a gente ganhar depois. Já parou para pensar nisso? Existem etapas na nossa vida que a gente perde algumas coisas para ganhar depois. Nós não entendemos no momento que perdemos, não entendemos o que aconteceu naquele momento, mas o propósito do Senhor estava presente naquele tempo, e Deus trabalhou. Deus trabalhou. Eu me lembro quando eu estava num trabalho, e eu perdi um emprego, que eu ganhava um bom salário. Depois que eu saí daquele emprego, eu pensei comigo, eu acho que nunca mais eu vou ter um emprego tão bom e um salário, um ambiente de trabalho tão especial. Eu não entendi por que aconteceu aquela minha saída. Mas eu só sei de uma coisa, irmãos, Deus abriu uma outra porta.
e uma porta melhor, uma porta que mudou, uma porta de um salário melhor, um tempo melhor. É exatamente isso que Cristo muitas vezes faz na nossa vida. Se existe alguma coisa que está atrapalhando o nosso relacionamento com Ele, Ele tira de você, para que amanhã você recupere e seja uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Deus trabalha assim. Deus tirou aquela vida, aquele escravo que fugiu de lá, e foi parar exatamente onde o apóstolo Paulo estava, e ali o apóstolo Paulo trabalha nele, e agora Onésimo volta para casa, mas volta não como escravo, volta como filho, como servo, volta como um amado, volta como alguém diferente na casa de Filemão. Deus trabalha assim, irmãos. Os propósitos de Deus, eles são grandes, e muitas vezes a gente não entende o porquê da minha situação hoje. O que importa é você crer o Deus que você serve. O que importa é você depositar a sua esperança no teu Salvador, que um dia te encontrou. Deposita diante dos pés do Senhor a tua vida, deposita diante dEle tudo que você tem, porque tudo que Ele tem dado, vem porque Ele é bom para conosco. Pastor, perdi alguma coisa. Você perdeu algo hoje, para receber algo melhor amanhã. Algo muito especial de Deus para você. Eu quero nessa noite deixar para você esta pequena palavra, para você refletir. Vivemos um tempo que cada vez mais você vai ver decepções, escândalos, você vai ver coisas que você não vai entender. Mas a palavra de Deus, ela fala ao meu e ao teu coração nessa noite. Não importa o que está acontecendo ao teu lado, ame acima de todas as coisas da sua vida. Ame, fale de Deus, fale de Jesus. E creia que Deus está no controle da sua vida. Creia que as coisas que estão acontecendo hoje, elas têm um grande propósito diante de você. Acredite, creia nisso. Você sabia que você estaria aqui nessa noite? Você sabia que alguém encontraria você há muitos anos atrás para te trazer a presença do Pai? Eu não sabia, mas Deus me conheceu. Deus me mandou um Paulo e me fez conhecer desse Evangelho. Estamos aqui com poucas pessoas nessa noite, mas eu quero dizer a você: será que todos temos Jesus Cristo no nosso coração? Esse Jesus que morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Esse momento que estaremos aqui relembrando da sua morte, tudo que Ele fez por mim, tudo que Ele fez por você. Jesus, nome glorioso, nome que está acima de todo nome. É esse Jesus que nós estamos aqui nesta noite celebrando, adorando, buscando a sua presença.